Olá, bom dia. Neste ano, a Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFERSA, completa 8 anos. O Diálogo Plural de hoje conversa com o reitor da universidade, professor José de Arimateia, e com Francimar Honorato, dirigente do Sinteste-RN em Mossoró, para falar sobre o processo de transformação da ESAM, Escola Superior de Agricultura de Mossoró, em UFERSA. Bom dia, professor. Bom dia, Francimar. Bom dia. Bom dia. Professor, essa transformação da Escola Superior de Agricultura de Mossoró em UFERSA, como é que se deu esse processo? Como é que se foi estudado esse processo e por que dessa necessidade? Bom, em primeiro lugar, quando se falaram muito na transformação em federalização da ESAM. Na realidade, a ESAM já era, deixar bem claro esse detalhe, que ela era federal, só que era uma escola superior de agricultura de Mossoró. E foi transformada em UFERSA, em universidade, que era um desejo grande ainda do então Vantan Rosado. Mas esse processo ele iniciou exatamente em 2003, com o professor Marcelo Pedrosa, diretor da ESAM. Ele convidou um grupo de professores para formar uma comissão e elaborar um projeto que tinha como presidente dessa comissão o professor Gustavo Duda, que hoje ele inclusive não encontra-se mais na UFERSA, ele está na Rural de Pernambuco. O professor Raimundo Barreto, a professora Silvia Aide, e a minha pessoa também, nós fizemos parte dessa comissão, elaboramos o projeto técnico que foi encaminhado à Casa Civil em agosto de 2003. Esse projeto, realmente, o que temos informações é que ele ficou um pouco parado lá. E o professor Josivan, quando assumiu em 2004, ele buscou resgatar esse projeto e fazer audiências públicas, começando pela Câmara de Vereadores, a Assembleia e também a bancada federal, até que culminou em julho, 29 de julho, ele foi sancionado e publicado no Diário Oficial no 1º de agosto de 2005. Né? Então, houve um trabalho aí em torno de 18 meses para que o projeto, a partir do momento em que o professor Josivan assumiu a direção da Escola Superior, ser transformado em universidade. Francimar, houve digamos, uma receptividade, um trabalho entre os funcionários e houve esse desejo também do corpo de funcionários nessa transformação? Sim. Veja bem, Alexandre, nós, na época, resgatando um pouco a história, né, de ESAM, né, com certeza, naquela época, foi uma transformação muito grande, né, para a região de Mossoró. Veja bem, naquela época, por quase 40 anos atrás, você criar uma instituição federal, né, de ensino na região, como é a nossa região do semiárido, lá, a região oeste, era uma coisa fantástica. Como foi hoje essa transformação, por exemplo, de 2005, da ESAM em universidade. Então, isso foram transformações muito importantes para a região e para tudo. E o corpo técnico-administrativo, portanto, foi fantástico. Veja bem, na época nós tínhamos da transformação 190 servidores técnico-administrativos, tá? E hoje a universidade já conta com quase mais de 500, possivelmente 400 e pouco, 490 e pouco mais, aproximando os 550 daqui a 2, 3 meses, não é isso, professor Arimateia? Com a nomeação de mais concursos que vão acontecer. De forma que, para o servidor técnico administrativo, foi realmente muito, muito boa. E o que acontece? O técnico administrativo teve mais condições de trabalho, instalações. A universidade hoje podemos até dizer como fosse um parque de construção, porque diante de tantas construções que existem, muito laboratório, e todos os laboratórios novos, então melhora as condições de trabalho para o técnico administrativo. Então, realmente foi muito bom e o técnico administrativo sempre participou, né, acompanhou, né, essa evolução da ESAM em universidade. Professor, e a ESAM? Como era o funcionamento da ESAM? E houve alguma grande mudança, uma transformação na escola em universidade? Claro, a primeira grande mudança foi a autonomia, porque como escola superior, então, para a criação de um curso de graduação, havia necessidade de encaminhar e solicitar ao Ministério da Educação.
esse processo levava quase que 2 anos para se criar um curso. Na hora que ela foi transformada em universidade, nós passamos a ter autonomia de criação de cursos. E com a expansão do governo Lula, que ele colaborou muito no sentido de dar melhorias às universidades federais, a UFESA, logo em 2006, já implantou 4 novos cursos. Com o Exam só tínhamos apenas 2. Antes da transformação tínhamos aprovado mais 2, então 4. E ainda, até 2007, nós já chegamos a 10 cursos. Então, isso foi uma grande transformação. De lá para cá, hoje a UFESA, já em Mossoró, nós temos 20 cursos de graduação, 10 mestrados, sendo 1 profissionalizante e 3 doutorados. Na época, nós só tínhamos 4 cursos de graduação, 1 mestrado e 1 doutorado. Além disso, teve a expansão dos 3 campi, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros, que nós pudemos falar mais precisamente de acordo com você no programa. Próximo, principalmente, a gente vai conversaremos sobre toda a expansão que aconteceu na UFESA. No próximo bloco a gente conversa nessa expansão, nessa acessibilidade que deu, principalmente ao interior e na região, ao aluno poder estudar. Só para você, concluindo essa parte que o Francimar Honorato colocou, nós tínhamos 190 técnicos na transformação. Hoje vamos, com as novas vagas recebidas, nós vamos a 520 e nós temos 59 docentes, que até o final do ano teremos 530. Assim como o Francimar Honorato, muitos servidores ativos vivenciaram o longo processo de transformação da Exam em UFESA. Acompanhe na reportagem de Daniele Castro. Entrei em 2004, quando justamente estava toda essa movimentação dentro da instituição. Eu me lembro bem que tinha acabado de entrar a direção do professor Josivan e tinha uma grande movimentação na parte do Senado, todo aquele envolvimento político que houve para dar uma força à instituição para que ela fosse transformada hoje, o que é hoje numa grande universidade, né? Desde que a Exam se transformou em UFESA, muitas foram as mudanças que ocorreram tanto na estrutura física como no seu corpo técnico. Em 1 de agosto de 2005 ocorreu a publicação da lei que transformou a Exam para a universidade. E eu lembro que na época nós tínhamos 200 e poucos servidores, contando técnicos e docentes, e hoje nós temos mais de 900 servidores. Depois da transformação, houve a criação da Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos e nós temos já um grande número de servidores capacitados e outros que estão se capacitando. E a gente vê isso nos cursos, no crescimento que houve dentro da instituição em termos de curso. A gente vê a importância que foi dada à universidade, à instituição dentro da cidade, porque assim, é uma senhora vitrine hoje, na época também já era, mas hoje é bem mais. A gente vê que as pessoas elas começaram a se empolgar. A gente via isso, o empolgamento. Quem entrava, no caso, como eu estava entrando, eu tinha uma empolgação maior. Eu estava passando a trabalhar numa universidade. E a gente viu também a questão dos orçamentos que começaram a surgir para a melhoria do camping, né? Novos campos que foram chegando, a biblioteca, que é onde eu trabalho, foi dada uma importância muito grande ao setor em termos de estrutura. Então, a nossa biblioteca ela tinha vários e vários anos e, de repente, ela começou a ser vista de uma outra forma. Desde aquela época. E hoje ainda mais, porque a gente começou parte da estrutura na época e hoje a gente está se preocupando com a estrutura, com o acervo e pessoal também, né? A parte da gestão de pessoas, né? Foi dada uma importância maior à técnica, chegada de técnicos. No nosso caso, na biblioteca, foi dada uma importância maior ao bibliotecário, né? Então, são alguns pontos que a gente começa a visualizar. Continue aí, no próximo bloco falaremos mais sobre os 8 anos da UFESA. Nós voltamos em 30 segundos. Voltamos com o programa Diálogo Plural, que conversa hoje sobre a transformação da antiga Exam em UFESA.
Um dos diretores da ESAM que teve um importante papel na criação da UFERSA foi o professor Josivan Barbosa. Nossa equipe foi até Mossoró para conversar com ele. Acompanhe na matéria a seguir. A ESAM, Escola Superior de Agricultura de Mossoró, foi criada no ano de 67, mas a luta pela sua transformação em Universidade Federal só teve início 27 anos depois. Após outro longo processo, a transformação em UFERSA aconteceu somente em 2005. O processo de transformação da nossa querida ESAM em Universidade do Semiárido demorou 13 anos. Nós recebemos a instituição em janeiro de 2004, com o desafio de transformá-la em Universidade Federal. Nós tivemos a felicidade de, num período de 18 meses, tramitar em 18 etapas dentro do Congresso Nacional, o que culminou no dia 29 de julho de 2005, com a assinatura pelo Presidente da República, do ato, que a lei que cria a nossa Universidade do Semiárido. Durante a sua existência, a ESAM ofereceu apenas 2 cursos de graduação, Agronomia e Medicina Veterinária. Josivan nos conta que, como UFERSA, esse número saltou para 35. A antiga ESAM tinha no seu quadro apenas 54 professores. Portanto, só podia oferecer para os jovens deste semiárido 2 cursos de graduação, o que representava 210 vagas por ano. Nós terminamos o mandato o ano passado e deixamos a instituição com 35 cursos de graduação, quase 400 docentes, além de termos ampliado consideravelmente o número de servidores técnicos administrativos. Professor de matéria, o professor Josivan, que foi ex-reitor, e o senhor já falou que ele capitaneou muito nessa transformação da ESAM na UFERSA. Qual realmente foi o papel importante que Josivan teve nessa transformação e também a sua participação? O senhor disse que teve uma participação, mas especificamente a sua participação nessa transformação. No momento da transformação, apenas participamos juntamente na elaboração do projeto. A transformação em si, desde o momento do diálogo com a Câmara de Vereadores, com a Assembleia Legislativa, com a Câmara, os parlamentares federais, com deputados e senadores, foi o professor Josivan que participou ativamente de todo esse processo, até a transformação da ESAM em UFERSA. Feita a transformação, já em setembro de 2005, o Ministério da Educação solicitou que a universidade apresentasse um projeto de expansão. E o prazo foi curto, porque 2013 era o final da expansão chamada Expansão 1, das universidades que já existiam. E, naquele momento, ele me colocou novamente em uma comissão, agora como presidente, para elaborar um projeto de expansão e chegarmos a 10 cursos para aquele primeiro momento. Foi um processo que não tinha um grande planejamento, o próprio Ministério da Educação foi chamado Expansão 1, tinha um recurso, mas nós elaborávamos o projeto e não tínhamos a definição se recebíamos professores e técnicos. Até que em 2007, nós tivemos a oportunidade de, em Brasília, discutir a liberação de servidores técnicos administrativos e docentes para implementar esses 6 novos cursos que chegariam a 10. E aí nós partimos, naquele primeiro momento, de 210 vagas por ano para 630. Então, foi um crescimento grande, já tendo em vista o pequeno espaço de tempo entre 2006, porque, na realidade, ela foi transformada já no segundo semestre de 2005, então não teve mais tempo. Então, os primeiros cursos, já como UFERSA, eles começaram a acontecer em 2006 e até 2007 nós chegamos aos 10 cursos com essa primeira expansão. A partir daí, veio o Reúne. Francimar, qual a percepção que o corpo técnico administrativo da universidade, e até você como dirigente de um sindicato lá em Mossoró, viu na repercussão na região essa questão da transformação
da ESAN na UFES e a capilaridade que ela começou a passar a ter a partir dessa transmissão. Não tenha dúvida que isso realmente, o corpo técnico administrativo, né, sentiu e recebeu muito bem essa transformação, né? Haja visto que eu falei há pouco de que o número de servidores aumentou, né? E o que ela veio proporcionar aos técnicos administrativos, né? Então, em Mossoró hoje, né, os servidores administrativos da universidade, né, antiga ESAN, mas hoje o FESA, se sente bem, né, no seu desempenho de trabalho junto à universidade. Você pergunta qual foi a percepção que se teve. Obviamente que isso teve um reflexo muito positivo na cidade, para os técnicos administrativos. O técnico administrativo hoje da universidade, hoje, diante dos nossos planos de carreira, ele está interessado em se capacitar cada vez mais. E a gente está tendo esse apoio, né, da administração da universidade, da gestão da universidade, e ele hoje, o servidor, ele está se capacitando, se reciclando, né? Então tem um valor sobremaneira. Professor, e na capilaridade da universidade, na região, no Oeste e no Alto Oeste, nos campos avançados. Isso deu realmente uma grande oportunidade para aquele estudante que morava até distante da região ali de Mossoró, lá da cidade de Mossoró, onde está a UFES, de poder ir num campo perto do seu município, para que ele possa se qualificar. Esse foi um grande ganho social e educacional para a UFES? Não tenha dúvida. Nós falamos no bloco anterior a respeito da expansão 1, chamada expansão 1. Em 2007, o governo federal, através do Ministério da Educação, ele criou um programa chamado de reestruturação das universidades federais, e chamado REUNE. Nesse momento, o crescimento era baseado no custeio da universidade. Então, uma universidade pequena, ela crescia proporcional ao tamanho dela. Então, o crescimento era pequeno. E nessa condição, quando o professor Josivan, mais uma vez, nos confiou a elaboração do projeto sobre a nossa presidência, nós levamos para o Conselho Universitário uma proposta de que o REUNE seria aplicado apenas em Mossoró, porque era assim que o Conselho entendia, mas, naquele momento, o professor Josivan, ele solicitou ao Conselho a criação de 3 campos. Naquele primeiro momento era Angicos, Apodi e Pau dos Ferros. E o Conselho deu esse voto de confiança ao gestor para que fosse criado esses campos. E, a partir daí, ele, mais uma vez, foi através da bancada federal que deu total apoio no crescimento da universidade. Houve um pequeno problema quando foi colocado o Apodi, porque a Apodi estava recebendo um Instituto Federal. Quando o ministro soube que a Apodi estava recebendo o Instituto Federal, achou que a cidade não tinha porte para receber das instituições federais. Então, houve um movimento dos prefeitos da região e levaram o campus para Caraúbas. Mas o primeiro campus a ser criado em 2008 foi o campus Angicos. Foi colocado inicialmente pela bancada federal uma emenda de 7.800.000 para criar o campus, e aí nós pactuamos no Ministério da Educação a liberação de professores e técnicos administrativos, né? E a partir daí foi toda uma negociação, sempre envolvendo a bancada federal. Queremos deixar claro que teve uma grande participação. Também, na época, a governadora do estado, Vilma de Faria, ela se envolveu também nessa expansão da universidade. Ela, como gestora do estado, ela foi também, sempre estava presente no Ministério da Educação, na perspectiva de que a UFES pudesse crescer. Esse crescimento foi tamanho que hoje, como nós colocamos no início, que tínhamos apenas 4 cursos em Mossoró, hoje nós temos 20 cursos em Mossoró, todos os cursos muito bem avaliados pelo Instituto, o INEP, né, que é o instituto que faz as avaliações, e a própria universidade, ela cresceu não apenas quantitativamente, mas também qualitativamente. Nós, por 2 anos consecutivos, também traz 5 melhores do Norte e Nordeste.
E aí, além desses 20 cursos de graduação que nós temos em Mossoró, nós temos hoje 10 mestrados, sendo um profissionalizante e 3 doutorados. E no campus Angicos, hoje nós já temos 5 cursos, sendo o mais recente, Engenharia Civil, já criada recentemente, para os alunos oriundos do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, que temos 6 engenharias em Mossoró e uma em Angicos já funcionando, e agora em Caraúbas nós já temos 2 novas engenharias, já para receber os alunos do bacharelado também, mas serão 5 ao todo lá em Caraúbas e serão 4 em Pau dos Ferros. Professor, eu vou pedir só interromper um pouquinho para a gente ter um pequeno intervalo, para a gente voltar no próximo bloco conversando sobre essa expansão e essa acessibilidade que deu aos estudantes da região o direito à educação e a nível superior. Nós voltamos em 1 minuto, não sai daí. Estamos de volta com o Diálogo Plural, que hoje debate sobre os 8 anos da Universidade Federal Rural do Semiárido, com a presença do reitor da UFERSA, professor José de Arimateia, e Francimar Honorato, dirigente do Sinteste RN em Mossoró. Professor, a gente vinha falando no bloco anterior exatamente da questão da expansão e o senhor vinha falando de alguns cursos que estavam sendo colocados. Vamos terminar esse raciocínio. Vamos lá. Como eu estava colocando, já falamos dos 3 campi, né? E já na criação já foram pactuados o quantitativo de alunos, né? Angicos, na época, foram apenas 4 cursos, nós agora, recentemente, já depois que assumimos, conseguimos mais 3 engenharias, serão implantadas, foi implantada a primeira, mas o campus Caraúbas, ele foi pactuado com a melhor situação. Ele já desde o princípio, quando tivemos em Brasília, juntamente com o professor Josivan, à época, nós conseguimos 5, além do bacharelado em Ciência e Tecnologia, diurno e noturno, 5 engenharias e 2 licenciaturas. Já definimos uma das licenciaturas que será letras com habilidade em inglês. E estamos discutindo provavelmente um curso de licenciatura em música para a região. Isso ainda está em discussão. E esse campus terá 1.900 alunos, 103 professores e 127 servidores técnicos administrativos em sua plena conclusão. E o último a ser implantado, que deverá ser inaugurado já agora, as turmas iniciaram em 2012, né? Nós já temos, foi no IFRN, e estamos agora indo para o campus em definitivo, e lá serão 72 professores, 72 professores e 84 técnicos, e com um quantitativo de alunos de 1.400 alunos em sua plenitude. Isso sem pensar na verticalização do ensino. Angicos, hoje, por ser o campus mais antigo, já está pensando em um mestrado. Muito bem. Francimar, essa capilaridade da universidade em atingir essas regiões, Angicos, Caraúbas, Pau dos Ferros, também traz o funcionário em si. A universidade em só não funciona só com aluno e professor. Claro. Há essa receptividade do funcionário local que até, digamos assim, promove emprego e renda para aquele que mora ali. Como é que o Sinteste, lá em Mossoró, tem esse contato com os funcionários onde estão o campus mais distante? Pois o Sinteste, ele tem as seções sindicais, por exemplo, de Santa Cruz, se não me engano, Caicó e Mossoró. A de Mossoró atende esses campos, né? O campo central, que é Mossoró, Angicos, Pau dos Ferros e Caraúbas. A gente mantém contato quase que permanente, né, com esses colegas, com esses companheiros que trabalham lá nos campos. E a gente, como sindicalista, sempre a gente tem acompanhado como é que está a situação, porque você pode imaginar o seguinte: não, eu estou aqui no interior, né? Quer dizer, mas não existe isso a nível de sindicato. O sindicato é estadual, ele atinge todos os seus sindicalizados. Pô, a gente tem uma ideia que parece que Pau dos Ferros, se não me engano, só tem 2 ou 3 sindicalizados, mas a gente não interessa o número de sindicalizados. Se tiver um, o sindicato vai lá estar presente. E o que a gente, nessa expansão da universidade, o que se analisa, no caso do servidor técnico administrativo, é que, veja bem, uma cidade, antigamente nós só tínhamos, por exemplo, universidade nas capitais, praticamente nas capitais. Mossoró começou em 2005 com a transformação de ESAN e UFES, e isso já se expandiu, né? Quer dizer, estamos atingindo praticamente o estado todo, né? Com os campos.
Aí isso tem um reflexo, inclusive, de oportunidade, né, para os servidores que, por sua vez, são servidores e também podem ser universitários, estudar na universidade, né? Sem Temos precisar, alguns casos, né? Temos alguns casos, né, que sem precisar deslocar para Mossoró ou para outro canto. E isso é uma oportunidade muito boa. E a gente analisa também a questão financeira, questão de recursos, né, do orçamento daquele campo que fica. Esses servidores que são que moram lá, que são oriundos de lá, né, que foram daquela cidade, que fizeram concurso. Então, esse pessoal fica lá, esses recursos, para movimentar também o comércio. Tem um reflexo, sim, não tenha dúvida, em termos financeiros, né? E a nível de sindicato, a gente tem, eu repito, a gente tem acompanhado, né, esses companheiros a nível de campus universitário também. Professor Arimaté, reitor da UFESA, economicamente isso influencia nas regiões? O Arimaté vem falando muito bem, o Francimar vem falando muito bem sobre a questão do funcionário estar lá, recebe e gasta no seu município. Mas para a região, essa transformação em UFESA, da ESAM em UFESA, economicamente atinge, dá um plus a mais na região oeste, naquela região no Alto Oeste também? Com certeza. O orçamento da UFESA para 2013 ele foi de 182 milhões de reais, dos quais mais de 90 milhões foi para servidores, para pessoal, né? Desses, também a ESAM, como ela antiga, nós temos bastante aposentados, né? Então, hoje, mais de 70 milhões ficam em Mossoró, né? Mas isso anualmente. Além disso, eu tenho esses dados recentes, nós temos entre aproximadamente 200 servidores terceirizados, nós temos mais de 1.100 bolsistas, e isso representa mais em torno de 15 milhões de reais que vão para Mossoró. Então, no total, Mossoró deve receber anualmente em torno de 86 milhões de recursos que ficam para o pessoal que vai lá em Mossoró, alunos, servidores terceirizados. Nos campi, é claro que esse valor é menor, mas influencia bastante, né? Além disso, você foi colocado aí a questão da universidade e ela está no interior. Eu tenho uma cena que me emocionou, foi no primeiro semestre de 2012, quando eu fiz uma visita ao campus Pau dos Ferros, numa sexta-feira à noite, e no outro dia saí de Pau dos Ferros no sentido Porto Alegre. E passando por uma pequena comunidade, vi uma camisa que os alunos do noturno, eles fizeram tipo uma farda, e tinha uma camisa estendida numa cerca de arame. Então, isso, uma pessoa lá de uma pequena comunidade rural, né, que é aluno de uma universidade pública de qualidade, né? Isso me emocionou muito, aquela visão naquele momento. Bom, o programa Diálogo Plural já chega no seu final. Nós agradecemos a presença do professor José Arimaté, que é reitor da UFESA, né, comemorando agora 8 anos de criação, e Francimar Honorato, que é dirigente do Sinteste em Mossoró. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, e no nosso site, que é o www.sintestern.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.